De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. Conosco também Oral Center Odontologia Especializada e Lapa Reforço de Fundações, na São Vicente 235, fone 33040334. É o fim das trincas e rachaduras Lapa Reforço de Fundações. Programa Conexão de hoje conversando com o Dr. Benito Garbellini Júnior, que é médico cardiologista do Prevencor, está aqui com a gente falando sobre colesterol. Como está o seu colesterol? E a gente já abordou um pouco aqui da importância de você dosar e de controlar o colesterol, de pensar em colesterol como um agente agressor mesmo, né, para as suas artérias e, consequentemente, você ter problemas das mais variadas ordens aí, principalmente os eventos cardíacos podem acontecer. Mas o doutor falou muito bem, isso pode acontecer em qualquer parte do corpo. Tem vaso da ponta do pé até o último fio de cabelo, você tem vasos ali para serem entupidos. Doutor, e a gente percebe assim, muitas vezes a gente fala e a gente comenta, e a televisão, o rádio, os jornais, as revistas, né, o próprio médico num posto de saúde, no seu consultório, enfim, fala e fala e fala e fala sobre a importância, né, de se combater o colesterol, de prevenir o colesterol, e a gente percebe que as pessoas parece que não, a grande maioria parece que não dá ouvido, não dá atenção e não dá a devida importância. E outros, em contrapartida, muitas vezes a gente vê a pessoa assim, que acaba radicalizando, né? Mas onde está o equilíbrio de estudo? E talvez o equilíbrio seja o segredo de a gente viver melhor? Você toca num ponto muito importante, Marcos, porque as pessoas, elas têm uma personalidade, elas têm um modo de agir, de se conduzir frente a diversas situações, as boas e as más, né? Então, as atitudes radicais geralmente expressam, demonstram pessoas que estão, que têm uma personalidade mais difícil de lidar, né? São pessoas, às vezes, excessivamente corretas, vamos dizer assim. Não que nós devemos não ser corretos, sim, não é? Corretos sempre. Mas, caramba, se eu terminar o meu exercício 10 minutos um dia antes, será que eu vou morrer por causa desses 10 minutos, né? Então, esse perfil, assim, exagerado, às vezes, realmente faz algumas dietas que passam da necessidade, né? E, surpreendentemente, essas dietas não são tão eficientes como a gente gostaria. Sim. Tá certo? Porque se assim, o cidadão virou um atleta um vegetariano, uma pessoa, olha, tudo perfeito e não acontece nada e está tudo bem, vamos lá. Mas, na verdade, os extremos não garantem para a gente o sucesso do tratamento, né? Então, nós devemos andar sempre pela linha do meio, quer dizer, não devemos abandonar completamente as dietas, as medicações, né? Dizer que esquecer como se as coisas não existissem, fossem algo inventado para se ganhar dinheiro, né? A gente vê algumas coisas de internet, mas também não devemos ser o 1000%, porque de fato não é assim que funciona o ser humano, né? O ser humano funciona numa harmonia com a natureza, com o meio ambiente, e para isso você precisa ter uma dieta que seja adequada às suas realidades, certo? Você, por exemplo, trabalha 3 períodos na sua vida, você tem que ter uma dieta adequada a isso daí, não é? Mas você está pedalando 70 quilômetros 3 vezes por semana, a sua dieta não é a mesma, ela tem que ser diferente, não é? E isso, às vezes, a gente não consegue transmitir na mesma qualidade que as nutricionistas, por exemplo, não é? Elas têm todo um treinamento, ensinam a cozinhar, a separar e tal. Então, talvez esse exagero na questão das dietas seja, na verdade, um desvio de personalidade. Não é o ideal. O ideal é a gente procurar uma nutricionista, ou mesmo que seja uma dieta pronta, adequada, né?
O Incor tem dieta, o Dante Pazanese tem dieta na internet que a gente pode achar. Tem algumas dietas que são assim comprovadamente eficientes, tem outras que são muito duvidosas, as duvidosas a gente foge delas, né? Para que ser o teste da duvidosa? Vamos usar as que são comprovadas, certo? E procurar fazer aquilo que nos deixa no meio da história, nem lá, nem cá. Então nunca mais vou comer carne? Não, é uma fonte necessária de proteínas, de ferro, necessária. Eu até vivo sem, sim, eu até vivo sem, mas eu preciso lançar mão de uma fonte de proteínas que é muito mais cara que a carne. E muitas vezes é só por meu desejo eu vou fazendo uma dietinha ruim, aí eu começo a ficar com anemia, alterações de enzimas. Você conserta uma situação e prejudica a outra. Exatamente. Né? E dentro desse universo você tem que colocar a pessoa que tem o colesterol geneticamente predisposto. Tá? Então aí mesmo eu fazendo uma dieta maravilhosa, eu corto a alface no meio para diminuir, não abaixa. Porque a minha genética, o meu corpo produz uma quantidade de colesterol diário, ele produz. Certo? Então, a ideia que nós temos batalhado, trabalhado dentro da sociedade de cardiologia, tudo é no sentido da gente ter uma dieta rigorosa, sim. Né? Ainda mais escapes para coisas, vamos fazer uma fritada de peixe. Peixe é bom, né? Mas frito não, né? Então assim, vamos fazer coisas, né? E de vez em quando, uma escapadinha, tudo bem, mas sempre com muito bom senso. E se a medicação é indicada, tem que usar, não adianta querer fugir, não resolve. Vitor, o senhor falou uma coisa interessante, que é essa questão do indivíduo que ele já tem aquela predisposição lá, tá? Então ele faz tudo lá e não dá o resultado. Sim. E isso, de certa forma, também acaba estimulando, às vezes, as pessoas a justificarem a não dieta por conta disso, né? Dizer, não adianta, fulano de tal fez e... Sim, a gente precisa entender que cada indivíduo tem as suas particularidades, né? Exatamente, as pessoas... A família até tem um traço em comum, mas dentro da família as pessoas são únicas. Exatamente. E elas têm um comportamento que não é exatamente igual ao outro. Né? Então esse é um ponto. Outro ponto é lançar mão de algumas crenças populares, né? Então vem lá com a história da berinjela, com não sei o quê. A berinjela não vai estudar porque custa R$1 a baciada, enquanto que o remédio custa... Sim. Claro, o laboratório não vai desenvolver uma molécula que ele não possa custear o trabalho dele, ele vive produzindo um remédio, não é? Natural, que não. Mas largar um remédio testado por milhares de pessoas para usar uma coisa onde alguns amigos tiveram sorte, assim, não é uma atitude correta e põe em risco. Não é? Quer tomar, sei lá, berinjela? Come a berinjela. Mas toma o seu remédio. Se for indicado, né, você toma o seu remédio. Certo? Não precisa, né, deixar de tomar remédio, mas o que você não precisa também é deixar de tomar o remédio. Exato. Não vale a pena correr o risco pelo abandono, acreditando que vai ter um resultado X ou Y. Né? Doutor, e como é que é essa relação do colesterol bom com o colesterol ruim, o HDL e o LDL? Existem alguns alimentos, por exemplo, que favorecem esse colesterol bom, né? E isso realmente é bom, influencia de uma maneira positiva na gente? Há um limite disso e devemos tomar cuidado também até com esses alimentos? Veja, o HDL, ele é uma pedra no tratamento, né? Porque as diversas medicações, elas não aumentam o HDL dentro da necessidade das pessoas. A resposta do HDL frente à medicação é pouca. Não é? O cigarro parece ter uma interferência mais forte, no sentido de que o abandono do hábito de fumar predispõe a um aumento do HDL. Isso é uma coisa boa. Não é? Azeite de oliva, algumas dietas propõem 2, 3 castanhas do Pará, parece que tem que ser a do Pará, né, para se obter algum benefício. Então, existem algumas coisas que favorecem o aumento do HDL, mas você
Você vê assim o HDL sair de 30 e pular para 60, não é muito comum. Não é muito comum. Tá? O que você vê, na verdade, é o colesterol ruim descendo, porque o remédio atua mais no colesterol ruim e o HDL aumentando um pouco. E aí você ajuda com atividade física, parando de fumar, comendo algumas coisas que sabidamente podem ajudar, e aí você melhora um pouco o seu HDL. Mas é um perfil genético também do HDL ser baixo. E não existe ainda uma medicação que atue especificamente no HDL. Nós atuamos sobre o colesterol ruim e essa atuação ajuda a aumentar o colesterol bom. Colesterol bom e colesterol ruim é meio esquisito isso, né? É meio esquisito. É colesterol, né? Mas, de fato, a gente pode entender o seguinte, o LDL, que é o chamado colesterol ruim, tem esse termo porque é ele que é o que vai se depositar na artéria e levar à formação da placa. Então, ele é ruim porque ele faz isso. Né? E existe uma certa dificuldade desse colesterol de ser absorvido no fígado para ser eliminado e fazer um ciclo normal, que é passagem pelo corpo, pelo fígado, pelo intestino e volta para o corpo e tal. Dentro desse processo, o HDL, quanto mais alto for, mais fácil a saída do colesterol ruim. Então, o HDL é chamado de bonzinho, porque ele tiraria, entre aspas, o LDL da circulação. Tá certo? Por isso que tem essa... Mas colesterol é ruim de qualquer forma. E eles estão muito assim associados, doutor? Quando você tem uma alteração num, você tem uma alteração no outro? Geralmente. Se você vem num equilíbrio, uma dieta bem balanceadinha, aí, sei lá, você caiu na farra, 3 meses na farra, de diversas formas, alimentares e tal, aí você vai assistir o aumento do seu LDL e provavelmente a queda do seu HDL, sem dúvida. Olha, bom, a gente vai começar ainda nesse bloco para falar um pouco do tratamento, logo a gente vai para o intervalo, mas doutor, como é que a gente trata isso? Quando o indivíduo chega lá com um colesterol aumentado, hoje quais são as drogas que nós temos? Tem alguma novidade? E, geralmente é a medicação quando já está num nível alto, ou você tenta alguma coisa apenas com dieta e atividade física inicialmente? A atividade, a mudança de estilo de vida, ela é sempre uma proposta. Então, sempre, independente do valor do colesterol, se ele é inadequado, a mudança vai vir, sempre. Tá? Em termos de medicação, existem parâmetros definidos pela Sociedade Brasileira, Europeia, Americana. A partir de determinado valor, a gente já deve iniciar uma medicação, mesmo que a pessoa tenha boa chance de resolver aquilo tudo. Pelo alto risco desse colesterol produzir uma trombose, né, que não uma obstrução de 10, 15 anos, mas uma trombose ali em algumas semanas. Então você inicia uma medicação, depois se você tiver uma boa solução da mudança de atividade física, mais o remédio, você pode até diminuir ou retirar o remédio e ficar só com a mudança e se tudo der certo. Né? Em termos de novidade, são algumas medicações que devem chegar no mercado em breve, que são medicações que vão agir são chamadas medicações biológicas, né? É um pouco estranho, porque na verdade o comprimido também tem um efeito biológico, mas essas medicações elas iriam agir através de sistemas interferindo na produção, né, de colesterol, na síntese mesmo, tá? E são monoclonais, muito interessantes. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, eu volto na sequência para a gente voltar nesse ponto aí das novas medicações que estão chegando com relação ao combate ao colesterol. Rapidinho, a gente volta em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada e Lapa Reforço de Fundações. Não sai daí não, que a gente volta na sequência. Até já.